esse eu acho que é um ponto central nas pessoas na hora de pensar, porque eu acho que muito de não pensar e não se planejar vem dos tabus em relação à morte, porque as pessoas acham que, enfim, não querem tocar no assunto da morte, não se preparam para a morte, o que eu acho que é um problema sério, porque se não se preparar, você cria um problema para você e você cria um problema para a sua família. A família inteira, os filhos, enfim, para todo mundo. É interessante também, você estava falando Hollywood, né? Quer dizer, o cinema hoje fala dessas coisas, né? De morte, de aposentadoria, de velhice, de Alzheimer. É interessante isso, porque, sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, era indelicado falar sobre assunto de doença, não se falava, né? Era um tabu, né? Então, hoje não, ao contrário, é importante você falar, você discutir, para você estar preparado para se um dia acontecer, com você ou com a sua família, né? Especificamente Hollywood, você tem lá atores de 60, 80, 70, 90 atuando nesses filmes e atores espetaculares, né? O Anthony Hopkins no Meu Pai tá uma coisa assim de tirar o chapéu, é incrível, incrível a atuação dele lá no filme. E é muito sutil a forma como vai mostrando a perda da memória, é incrível isso. Enfim, e tem outros, eu fiz aqui uma lista, tem uns que são muito engraçados. A gente falou do Senhor Estagiário. Despedida em Grande Estilo, esse filme é antigo, é de 2017. São dois amigos há décadas e eles levam uma vida pacata. Esse filme eu vi faz muito tempo, eu não lembro detalhes dele, mas eu lembro que eles testemunham um assalto, e aí um assalto a banco e tal, e eles decidem chamar outros amigos para fazer a mesma coisa, para ganhar dinheiro também. Assaltar um banco. Assaltar um banco. Ganhar dinheiro também. Pra Sempre Alice a gente falou, Meu Pai a gente falou. Antes de Partir é um filme também, é uma comédia, é um drama e comédia. Você chegou a ver esse filme? Vi. É muito bonito também, né? É bonito né? também. É o cara que tem um problema, que é o outro ponto, né? Como você vive muito, você vai encontrar, então você vive muito, vive bem, tá lá, vida louca. Aí só que aí você vive muito. Então, tem mais tempo para coisas acontecerem. Então, você vai ter incidentes, acidentes, momentos de reflexão, enfim. E isso daí tudo acaba mexendo com uma outra parcela da sua vida que não são 5 anos, são 20 anos. Outro dado que eu vi também, que tem saído bastante, é o lance de casamento, né? Aumentou o número de divórcios em casais acima de 50 anos. E aí eu estava vendo um debate uma vez que eles falam o seguinte, aumentou porque eles não sabem direito por quê, mas um dos pontos é o aumento da expectativa de vida. Uma coisa é você ficar 30 anos com uma pessoa e falar, separar para quê? Daqui a pouco morre todo mundo e tal. Outra coisa é você fica 30 anos e fala assim, tem mais 30 anos para viver. Como é que faz isso, né? Exatamente. E às vezes a convivência intensa não fazia parte da vida desse casal há muito tempo, porque aí vem a aposentadoria. Exatamente. E ficam os dois ali, os filhos já cresceram, né? Já têm suas vidas. E aí fica aquelas duas pessoas que não têm intimidade para conviver a maior parte do dia, né? E aí as crises se intensificam, essa deve ser uma outra razão, né? A pandemia trouxe essa questão. Depois da pandemia, muitos divórcios aconteceram, ou durante a pandemia. Exatamente. Porque as pessoas Exatamente. tinham que ficar juntos e conviver, né? E não tinham o costume de conviver o dia inteiro, né? Mas é isso, mas... Tem um outro filme chamado Boa Sorte, Léo Grande. É um filme também que fala sobre... é uma mulher, né, que ela... Não sei se ela fica viúva ou se separa, faz tempo que eu vi esse filme. E aí ela arruma um namorado, bem mais novo que ela. E aí, enfim, entra na vida de ter um namorado, que é uma outra coisa engraçada, que é você namorar depois dos 60, sabe? Depois dos 70, é perfeitamente possível. E Hollywood tem tratado disso, e os escritores contemporâneos também têm tratado dessa coisa, dos relacionamentos maduros, né? E que é um outro formato. Eu tenho um amigo que ficou viúvo, e aí ele falou assim, ô Mário, eu preciso me casar. Preciso arrumar uma namorada para me casar. Eu falei, que
casar, você não vai casar agora, você não vai... Não, eu preciso, porque disseram que o homem, quando não casa, ele morre cedo. Então, eu tenho que me casar e tal, tá. Aí ele começou a namorar, daí teve um monte de namorada. E aí ele falou, mas não quer. Aí ele falou assim, eu tinha uma namorada legal, ela é muito legal, ela é gente boa, ela é inteligente, a gente viaja, não sei o que, mas não quer casar comigo. Eu falei, claro que ela não quer casar com você. Nenhuma mulher legal, gente boa, independente, vai querer casar depois dessa altura do campeonato. Ela quer curtir a vida, né? Aí ele falou, não, mas... que casar seria legal, a gente resolve morar na mesma casa, esse negócio de ficar levando os remédios para casa de um, para casa do outro. Eu falei, não, sabe, aproveita, namora, mas você não vai encontrar uma mulher para querer casar. Isso é uma outra coisa. As mulheres, eu acho que lidam melhor com isso, com os namoros depois dos 50, 60, né, do que os homens. E aí outro dia eu estava falando com ele e falei, você tem razão, as mulheres legais não querem se casar depois dos 60. Eu falei, não é querer se arrumar um problema nessa idade? Você se conforme, né? Namora, aproveita. Que é essa coisa do namoro depois dos 50, dos 60, enfim. Que você tem que colocar no custo da aposentadoria, porque você vai querer viajar, você vai querer jantar fora, você vai querer passear, né? Exatamente. Aquela história de baixar o custo que eu falei, talvez aí tenha problema. Baixa o custo fixo, Walter. Baixa o custo fixo. Morar num apartamento menor, né? Não precisa isso, mais de uma casa tão grande. Vai morar num apartamento bem menor e o restante do dinheiro você gasta em jantares e passeios. Você sabe que teve um ouvinte da CBN uma vez que me escreveu falando assim, ele era piloto. Ele falou, Mário, eu sou piloto, me aposentei agora. Enfim, tô querendo viajar, passear, pegar minha mulher, passear. Eu sou casado há 30 anos, adoro minha mulher, ela é incrível e tal. Só que nós temos uma casa muito grande, bonita e tal, que a gente gastou muito dinheiro para fazer ao longo da vida. E eu falei para ela, vamos vender a casa e a gente compra um apartamento menor e vamos curtir a vida. Ela falou, não. Vai vender a casa, depois a gente não vai ter dinheiro para fazer outra casa dessa, e depois vão vir os netos e tal, a casa vai ficar cheia e tal. Aí ele falou assim, o que eu faço, Mário? Eu falei, procura um terapeuta. Tu quer viajar, ela quer cuidar de neto, cara? Tem um problema aí no meio do caminho, né? Houston, you have a problem, né? Os objetivos se afastaram um pouco, né? Essa é uma outra questão. Sim. Que os casais têm que discutir bastante, né? Que não está na conversa dos casais. Exatamente. Mas aparece depois de um certo tempo e começa a aparecer, né? Aí você tem que tomar algum tipo de decisão. Ou sofrer, né, para o resto da vida essas diferenças, né? Ou você tem que aceitar algo que não era o seu objetivo. Em algumas situações dá para conciliar. Essa, por exemplo, não dá, né? Porque a gente pode, olha, então vamos fazer um pouco a sua vontade, um pouco a minha e tá tudo certo. Mas algumas... Não tem plano de previdência para resolver isso, não, né? Não tem plano de previdência para resolver isso. Porque ele falou assim, porque eu quero vender a casa e aplicar o dinheiro e viver do rendimento desse dinheiro. Errado ele não tá. Não. Mas não é o que a mulher quer. Aí vira um problema. Que não é uma questão de taxa de juros nem bolsa de valores, né? Talvez se ele tivesse feito o plano de previdência há muito tempo antes, né, muito tempo atrás, talvez estivesse agora auferindo aí a rentabilidade, o retorno, né, desse plano. Enfim, é uma coisa para começar.